Não, não pode. E segundo dados recentes da Unicef, portanto, prevê-se que 1 em cada 3 crianças pode estar a ser vítima de bullying. Portanto, é um número que também nos deve preocupar e nos deve alarmar e nunca deve ser desvalorizado, até porque é na infância e na adolescência que nós fazemos uma grande parte das nossas aprendizagens, não é? Que nós estruturamos também a nossa identidade, a nossa personalidade e que nós aprendemos como é que nos devemos relacionar com os outros. Portanto, e este relacionar com os outros nunca deve, não pode de forma alguma ser através da agressão, através da humilhação, face àqueles que nos rodeiam. Portanto, é uma fase crucial para nós fazermos esta aprendizagem. Portanto, nunca pode ser desvalorizado. Porque sim, ainda temos muito medo, as crianças efetivamente ainda têm muita dificuldade em lidar com isto e é normal, porque lá está, tal como eu dizia, estão em fase de aprendizagem, não é? Portanto, até elas compreenderem efetivamente, claro que obviamente quanto mais pequenas, pior, não é? Até elas entenderem aquilo que lhes está a acontecer, se é suposto falarem, se não, o próprio medo paralisa-nos, não é? Portanto, ainda é muito difícil para as crianças fazer esta alerta e esta sinalização, portanto, cabe também a todos nós, enquanto famílias, enquanto comunidade, enquanto escolas, estarmos atentos a eventuais sinais e trabalharmos sobretudo na prevenção, na sensibilização, até mesmo dos colegas, não é? Portanto, de uma forma geral, sensibilizarmos toda a comunidade escolar para este tipo de situações. As duas são graves, não é? E agora nós ainda nos debatemos com uma coisa que se calhar há uns anos atrás não tínhamos, que é o cyberbullying, não é? Portanto, nós neste momento lidamos com violência física, não é? Presencial, mas também lidamos com uma violência que é mais escondida, mas que também pode ser, Pedro, pegando naquilo mais que estás obscura. Exatamente, e mais devastadora até. Não é? Portanto, aquilo que passa... Também tem uma outra dimensão, exatamente, não é? Era o que eu ia dizer, aquilo que acontece passa na para internet... além dos portões da escola. Tal e qual, não é? Ganha uma dimensão grande e, obviamente, circula durante muito tempo e é muito difícil também de ser combatida. Portanto, eu arriscaria aqui dizer que este tipo de violência, não é? Mais emocional, mais psicológico, pode ter efeitos devastadores, mais devastadores até do que a violência física e a longo prazo, não é? Portanto, muitas vezes são marcas que ficam e que ficam para toda a vida, não é? Na forma como crescemos, como nos desenvolvemos enquanto pessoas, enquanto adultos mais tarde. Tem, Daniela, e obrigado por tocar nisso. Portanto, nós temos que perceber uma coisa, não é? Estes agressores, não é? São também crianças que na realidade são vítimas, não é? Portanto, de alguma forma, seja vítimas do contexto, seja vítimas de um ambiente familiar mais desestruturado, não é? De uma falta de suporte, de uma falta de acompanhamento, muitas vezes, não é? Muitas vezes são crianças deixadas ao abandono. Não quer dizer que isto seja sempre assim e que isto não aconteça... Haverá, na maior parte dos casos, uma ligação... Exatamente. Portanto, ou seja, é importante nós também... crianças. Tal e qual, Daniela, e é importante nós percebermos, de facto, quem é esta criança. Esta criança seguramente também precisa de ajuda. E há aqui também um dado importante e que se relaciona até com um caso recente, não é? Muitas vezes o agressor também já foi vítima, não é? Ou as vítimas tornam-se agressores. Portanto, é muito importante, de facto, nós termos isto em consideração e intervirmos não só com as vítimas, mas também com estes agressores que são, na realidade, crianças desorganizadas e que precisam também de muita ajuda. Mas que impacto é que pode ter nas crianças? O impacto pode ser muito grande. Portanto, nós falamos muitas vezes em sintomas depressivos, falamos em sintomas de ansiedade, falamos no isolamento, por exemplo, falamos também muitas vezes em alterações ao nível do sono. Isto também devem ser sinais de alarme para quem está à volta destas crianças, não é? Portanto, alterações na forma de se comportar, muitas vezes a rejeição escolar, a diminuição do próprio rendimento escolar. Tudo isto são coisas que nos devem preocupar e que servem também como sinais de alarme, não é? Para todos aqueles que rodeiam as crianças, porque de facto estes impactos prolongam-se ao longo da vida, na forma depois como nos relacionamos com as outras pessoas, até mesmo em adultos, na forma como confiamos ou não nos outros, como nos abrimos ou não ao outro, não é? E muitas vezes há crianças que desenvolvem quadros de stress pós-traumático, portanto é muito importante nós de facto estarmos sensibilizados para isto. Primeiro é muito importante estarmos atentos aos sinais de alerta, não é? Porque era aquilo que nós dizíamos há bocadinho, muitas vezes as crianças não falam, não é? Portanto, ou melhor, as crianças expressam-se de outra forma, não é? E sobretudo quanto mais pequeninas, mais atentos nós temos que estar a sinais indiretos. As crianças expressam-se muitas vezes através de sintomas, não é? E é estes sintomas que os pais, em primeira instância, têm que estar alerta. Em segundo, mostrar e estar ali para os ajudar e para os proteger. Isto tem mesmo que ser dito também às crianças. Eu estou aqui, eu sou teu pai, eu sou também, eu vou-te ajudar, não é? Porque muitas vezes estas crianças têm também medo que os pais vão à escola, medo que os pais falem com os professores, medo que os pais, inclusivamente, tornem isto... Sobretudo por aquilo pode acontecer depois, exatamente, não é? Sobretudo pelas represálias que vão falar com outra criança, que vão falar com os pais de outra criança. Muitas vezes os miúdos sofrem com isto, mas isto é essencial, não é? E os pais têm que transmitir esta segurança a esta criança. Mas devem dizer aos filhos, eu vou à escola, ou devem fazê-lo sem que os filhos percebam? Qual é a melhor estratégia? Depende muito das circunstâncias. Eu acho que antes de dizer ao filho, eu vou à escola fazer X ou Y, é efetivamente ir falar com os professores, tentar perceber também aquilo que aconteceu, não é? Perceber qual é o enquadramento, porque nós, na realidade, quando começamos a perceber
ver estes sinais, nós não sabemos exatamente o que é que está a acontecer, não é? Portanto, a primeira coisa a fazer é, de facto, ir à escola, falar com os responsáveis, falar com a comunidade escolar e tentar, em conjunto também, apurar aquilo que eventualmente estará a acontecer, não é? Para que a comunidade escolar também fique atenta, porque esta intervenção não passa só pelos pais. É, de facto, uma intervenção que é multidisciplinar, não é? E passa por toda a comunidade escolar. O que é que as escolas podiam fazer mais? Na realidade, as escolas têm que estar muito atentas, é a primeira coisa, não é? A estar atentas às crianças, estar atentas às dinâmicas também que acontecem fora das salas de aula, mas também dentro das salas de aula, não é? E é muito importante apostarmos na prevenção, na sensibilização, estar com estas crianças, desenvolver programas de prevenção da violência entre jovens, não é? Porque se nós pensarmos, até a violência no namoro e no namoro jovem também tem vindo a aumentar ao longo dos últimos anos. Portanto, na realidade, nós precisamos de apostar cada vez mais na prevenção e a ensinar a estas crianças, a estes adolescentes, como se relacionar com os outros e que relacionar-se com os outros não é através da violência, seja nas relações de amizade, seja nas relações de amor, por exemplo, não é? Portanto, tudo isto acaba por estar relacionado, são formas de nos ligarmos e relacionarmos com o outro e que são aprendidas de uma forma muito disfuncional desde muito cedo.